esporte, ele não é de nenhuma federação. Ele é nem confederação e nem federação internacional. Ele é um follow de beach tênis, que é um... Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui em mais um podcast, hoje com uma convidada muito especial. Ela faz uma coisa incrível, que eu não tenho a menor ideia do que seja, e ela vai falar um pouco do beach tênis. Muito bem, estamos aqui com Débora Nogueira Gudoli. Gudoli. É italiano isso? É francês. Ah, e ela foi assim chamada de supetão, o qual ela aceitou prontamente. Pelo visto, ela gosta muito de fazer isso que faz, né? Beach tênis? É. Sim, muito. Mas como é que começou isso? Na verdade, eu sempre fui dos esportes, né? E quando eu era pequena, eu jogava muito frescobol. Aí depois, aos meus 20 e poucos anos, eu joguei pádel. E aí depois surgiu o beach tênis. O que é pádel? Pádel é um esporte que se joga com uma raquete parecida com o beach tênis, mas é uma quadra que tem paredes. Então, tu usa as paredes da quadra para jogar também. Isso então, não é squash? Não, squash tu joga contra a parede. O pádel tu joga com 4 pessoas, uma rede mais ou menos da altura do tênis. E aí, só que tu usa as paredes de trás para fazer o jogo. É bem forte também, e no Rio Grande do Sul tem bastante. E ele é forte na Argentina também, esse pádel. Nossa, nunca ouvi falar do pádel. E aí... Aí veio o beach tênis, né? E aí eu me encantei, porque, na verdade, o beach tênis nada mais é, entre aspas, que um frescobol com rede. A gente joga mais ou menos numa quadra, a metragem de vôlei. A rede é 1,70 e a bola não pode cair. A rede é igual a do vôlei? Não. A altura? Não, a do vôlei é mais alta. É 1,70 para mulheres e homens também, mas o profissional masculino sobe para 1,80 daí. O vôlei é mais alto que isso? É mais alto. Eu não sei te dizer quanto que é vôlei, mas eu sei que é mais alto. Mas aí tu mora numa cidade que a praia é um lago, é isso? Um lago, sim. Sim, na verdade. Essa doeu, foi realmente... Não, mas é verdade. Essa descoberta foi muito forte, assim, de saber que é um lago, que não é um rio, né? Isso. Mas aí, o bairro de Ipanema é onde tem praia, digamos assim, de lago? Isso. Mas, assim, ali tem algumas quadras de beach que as pessoas montam na hora. Mas a gente tem muitas quadras indoor, que são quadras fechadas. Então, por isso que a gente consegue jogar o ano inteiro. Indoor, mas com areia, né? Com areia. Normal, se pega as areias, assim, tipo a da praia, às vezes de pracinha, e se monta a quadra de beach tênis em galpões, né? E tem várias... E aí fazem estruturas de churrasqueira, de bar, então movimenta a economia. E esses lugares, quando são feitos, eles ficam ou depois desmontam? Não ficam. É um negócio. Porto Alegre, isso? Porto Alegre. Lá na Zona Sul, por exemplo, onde eu moro, existem umas 4, 5 e estão cada vez mais. Eu acho que em Porto Alegre, eu não sei te dizer o número, mas assim, ó, muitas quadras surgiram porque as pessoas estão jogando, né? E é um esporte que todo mundo consegue fazer. Por que tu não quis fazer o squash? Eu fiz, na verdade. Eu eu fiz quando eu tinha... acho que 16 anos, mais ou menos. Mas o squash, tu tem que treinar mais. É um esporte mais cansativo, né? Então, eu fiz um pouco, achei legal, mas para eu render mais, assim, de repente continuar, eu teria que me dedicar mais. E naquela época, daí, eu optei por não fazer. E o beach tênis exige menos? Muito menos. Tanto é que eu brinco que a gente joga dos 9 aos 90. Se tu consegue rebater a bola e passar para outro lado, já pode sair um jogo. Tá. Tem um jogo que eu acho que é com raquete também, que é uma peteca, é isso? O badminton. Badminton. Esse aí eu nunca joguei.
Mas a raquete é parecida com a de squash. E aí com as petecas, né? É um jogo que tu faz muita força e a peteca quase não vai. Pois é. Aí tem que ter muita habilidade, né? Habilidade, não é força. Muita habilidade, força. Não, força também, porque senão a peteca não passa, né? Mas eu acho que é um conjunto. Tá, aí tu, num dado momento, falou, vou experimentar esse beach tennis. É que, na verdade, eu tinha vários conhecidos que jogavam em praças. Lá em Porto Alegre tem algumas praças que tem essas quadras já montadas. E aí o pessoal pode experimentar, né? E aí eu fui até com a minha tia, que já jogava com um grupo, numa praça lá de Porto Alegre, que se chama José Montauri. E aí eu me apaixonei. E aí eu disse, não, é fácil de jogar, é um esporte, é saúde... precisa de 4 pessoas. Também tu pode jogar simples, né? Com uma pessoa só. Daí tu diminui a quadra um pouco, né? Ah, não, é o mesmo tamanho. Aí então. fica 4,5 em vez de 8 de largura, né? Mas o quente mesmo, o mais legal é jogar em 4 pessoas. 2 contra 2. Que pode ser misto ou não. Pode ser misto. Mas tu joga mais... Eu jogo tudo, né? Mas, na verdade, a maioria é feminina e tem uma categoria que se chama 40 a mais, que daí eu jogo nos campeonatos também, mas que é feminina. De vez em quando eu jogo a mista também. Ô, Thalita, bota a imagem daquele jogo ali, por favor. Isto. Isso aí. Então, isso aí é mista. Isso. São 2 duplas mistas. Uhum. E aí tu falou que aquela de branco lá, que tá do outro lado, é a primeira do mundo. É a Rafa Miller. Rafa Miller. Uhum. É alemã? Não. Não, é brasileira. A melhor do mundo é brasileira? É brasileira. Ué, como é que aconteceu isso? Pois é. O que houve? Muita dedicação, muito treinamento. Mas tem italianos que jogam muito. Sim, na verdade, os italianos, eles têm um maior número de competidores que estão no topo, assim, até o 20, até o 10, assim, a maioria. Mas a número 1 é nossa. E tem a número 6, se não me engano, que é a Vittoria Marquezine, que tem apenas 18 anos, que destoa, porque a média de idade, se não me engano, é entre 25 e 30 e poucos, e ela tem 18 anos e ela joga na Pro, acho que desde os 16, que ela é profissional. E ela é a sexta do mundo. Então, essas duas, realmente, elas estão bem. E como é que é o nome da outra, Marquezine? Vittoria Marquezine. Vittoria? Marquezine. Marquezine, é. Sobrenome é conhecido. Uhum. Então, ela deve ter se encantado nova, então. E ela, sim, eu me lembro que uma vez eu jogava a categoria B. Teve um torneio aqui no Rio de Janeiro, acho que faz uns 5 ou 6 anos atrás. E eu joguei com ela não foi semifinal, foi quartas de final que eu joguei contra ela. E assim, eu tava indo bem no campeonato até encontrá-la. Porque realmente todas as bolas que eu dava, mesmo as mais difíceis, ela ia lá e pegava e me dava... E jogava uma bola pior ainda. Então, assim, ela realmente era acima da média das gurias, assim. E eu sabia que ela ia ser profissional. E ela é muito dedicada, ela treina bastante. Ela tem um dom, assim. Então, ela vai muito bem. Interessante ela ter escolhido, né, o beach tênis, né? E aí tem campeonatos Itália, Alemanha... Tudo. É que assim, existem algumas federações e confederações, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a Confederação Brasileira de Beach Tênis. A gente tem também uma Federação Internacional de Beach Tênis. Então esses campeonatos profissionais, esse jogo misto tu acabaste de mostrar para nós, todos são campeonatos dessa Federação Internacional de Beach Tênis, que são os campeonatos que dão dinheiro para essas pessoas, né? Então, cada campeonato, às vezes, é 35 mil, às vezes é 10 mil, às vezes é 15 mil, dependendo dos patrocinadores. Tu tá participando de um campeonato agora aqui? Sim, esse campeonato, daí, ele é diferente, ele não é de nenhuma federação. Ele é e nem confederação e nem federação internacional. Ele é um follow de beach tênis, que é um torneio que o Calbucci, que era um profissional, hoje ele está jogando ali. Ele era Calbucci. Calbucci, ele é italiano.
E ele que promove esse torneio junto com outras pessoas, né? Então, e é um torneio bem legal. E aí, paralelamente ao torneio profissional, tem o torneio amador, que é o que eu jogo. Então, tu joga no amador. Eu jogo no amador. E até pela idade e porque não teria tempo para me profissionalizar, porque eu tenho outras, o meu trabalho principal não é jogar beach tênis, né? É um lazer, na verdade. Mas aí tu vem de lá do sul para cá para jogar esse negócio. Para jogar, daí para ver o Rio de Janeiro também. Na verdade, a gente une o útil ao agradável, né? Então, assim, eu já vim várias vezes para cá jogar. As meninas aqui são bem fortes, porque elas jogam todos os dias. Elas têm a praia, né? As amadoras são muito fortes. Muito fortes. Tem a praia, aqui o clima é melhor de jogar. Então, é bom que daí a gente sai lá de Porto Alegre e vem aqui e conhece outras pessoas e até dá um incremento para os nossos jogos. Porque agora, julho e agosto lá... Jogar em praças, assim, deve ser meio complexo. A gente até joga, assim, de vez em quando, ou num horário que o sol esteja melhor, mas se chove nas praças já não dá para jogar. Então, no fim, as quadras indoor, elas acabam sendo a opção para nós. Muito bem. Então, você um dia começou a jogar beach tênis, e aí, tu já foi para outro país, assim, para jogar beach tênis? Não fui. Mas deve ter amadores nesses campeonatos. Tem amadores. Mas eu acabo ficando por aqui mesmo. Ainda não encontrei um campeonato que pudesse unir, assim, de repente, eu vou tirar uma viagem de férias em tal lugar, lá tem um campeonato. Ainda não. Tem um campeonato que é em Aruba, que é todos os anos, em novembro, mais ou menos, que esse campeonato é bem legal de ir. Talvez, quem sabe, o ano que vem. Eu ainda tenho essa ideia de ir um dia para Aruba. Julho, agosto, assim? Quando é que é? É novembro. Mais ou menos sempre nos meses de novembro. Puxa, é uma boa ideia, hein? Aí tu avisa que a gente vai lá ver esses campeonatos. Mas então, essa coisa essa coisa da atividade física é muito importante. Muito importante. Eu sempre falo que todo mundo tem a sua atividade física, só tem que descobrir. Não gosto de esporte. Vai ter um que tu vai te encantar. Porque não é só o esporte, né? É a turma que se faz, é os conhecidos. Daqui a pouco, eu conheci essa pessoa no beach tênis, aí ela me levou para uma outra turma, agora a gente já está fazendo outras coisas. Então, é um conjunto de coisas, eu acho. Eu acho que o esporte coletivo é muito bom. E aí, todo fim de semana tu joga isso? Assim, na verdade, fixo mesmo, eu jogo 1 ou 2 vezes por semana, tá? E nos finais de semana, quando tem torneio em Porto Alegre e eu posso jogar, eu jogo. Então, na verdade, nos finais de semana eu acabo jogando torneios, porque sempre tem torneio lá. Né? Porque dá dinheiro para os patrocinadores, as gurias gostam de jogar, e aí a gente se encontra e joga esses torneios. Uma vez por mês tem torneio, não, né? Todos os finais de semana, praticamente. Torneio todo final de semana? Agora, com as enchentes, deu uma parada agora nesse mês. Mas, assim, de 2 a 4 vezes por mês tem. E é isso aí. E aí tu faz parte desses torneios? Daí eu olho os torneios, vejo a data. Se eu não tenho uma viagem, alguma coisa, eu acabo me inscrevendo. Realmente é uma boa ideia essa... Fica até pensando, né, Thalita? O que dá para fazer, né? A nível de esporte, assim, né? Dá pra assistir, eu gosto muito de assistir. E aí, por exemplo, tu vê jogos de beach tênis? Também. Sempre nesses torneios, sempre nesses torneios que eu vou, também tem a categoria profissional, na maioria das vezes. Então, eu acabo vendo esses jogos da categoria profissional, que também, assim, é um aprendizado, eu gosto de assistir. E, às vezes, os jogos da minha categoria, de outras gurias, para ver como é que elas estão jogando. Porque quando tu joga um campeonato, é bem diferente de quando tu tá treinando, né? O jogo sempre cai um pouco, né? No campeonato cai? No campeonato cai um pouquinho. Não assim que vai fazer muita diferença, mas tu já não arriscaria bolas que tu arrisca num treino, né? Tu tem que dosar isso, porque se tu perder, tu cai fora, né? Então, daí eu faço isso, eu assisto jogos sim. Tu jogou ontem, não foi no campeonato? Joguei ontem.
Daí ontem eu perdi 2, ganhei 1. Mas as 2 pessoas que eu perdi, elas eram fortes, bem fortes. Na verdade, aqui do Rio de Janeiro, da categoria 40, que ontem eu joguei a 40 mais, elas são as melhores, assim. Eu vejo que elas estão sempre no topo. E eu consegui uma parceira aqui do Rio de Janeiro também, né? O nome dela é Daniele, ela é muito querida, mas faltou treinamento, porque a gente só se conheceu na quadra. Então, como eu disse, a gente foi jogar para se divertir. A gente teria que ter treinado um pouquinho mais juntas, porque quando é dupla, a gente precisa dar a parada nas arestas, como eu falo, porque cada um tem um jeito de jogar, né? Tipo, se eu jogo contigo, vai ser uma coisa, se eu jogo com a Thalita, vai ser outra. Se eu jogo com o Antônio, vai ser outro também, né? Mas foi bom, foi muito bom. Aprendi bastante coisas com elas ontem. Mas aí, tu chegou lá na quadra e aí ficou... Você, quer ser minha dupla? Como é que é? Ou liga antes? Como é que na funciona? na verdade, esta menina, Daniele, ela já tinha sido parceira de uma parceira minha de Porto Alegre. E aí, como eu estava vindo para cá e eu queria jogar esse torneio, eu liguei para ela para ver se ela conhecia alguém. Ela me forneceu o contato da menina e a menina aceitou. Aí nós fomos. Mas se encontraram na quadra. Nós nos encontramos na quadra. É dupla feminina. Dupla feminina. Muito interessante, muito interessante. É um divertimentíssimo, isso, né? Uma coisa muito bom, divertida. Sim. Né? Não, e teve ontem horas no jogo que a gente poderia ter virado, assim, sabe? A gente começou muito bem e depois aí algumas coisas... Aí, claro, as gurias já jogam juntas há muito tempo, né? Então, por exemplo, aquela bola que vai no meio, por exemplo, tu tem que estar muito afinada com a tua... Pra saber quem vai, né? Pra saber quem vai, né? Porque senão a gente se choca, né, no meio da quadra. Não aconteceu isso com a gente ontem, mas foi bom o jogo. E essa bola... Mostra a bola aí, Thalita, por favor. Então, essa bola, ela não é pressurizada. Não, ela é mais mole que uma de tênis, por exemplo. Eu chamo que ela tem menos pressão, que tu consegue amassá-la um pouquinho. Ó. Ela não chega a ser fofa, mas ela não machuca tanto quanto a de tênis. A de tênis é bem mais rígida, né? Ah, tá. A raquete. Então, a imagem aí tá meio estourada, assim, mas... É de madeira, assim, o corpo? Aquela parte... A raquete, onde está furada ela, ali. assim, ó, tem várias raquetes, tem vários tipos de materiais. Tem fibra de vidro, tem EVA, tem carbono, tem uma mistura. As melhores são as de carbono. Mas elas têm vários materiais junto dela. A minha, por exemplo, é de carbono. Tem EVA também. Em cima, eles põem um EVA para ficar um pouquinho mais soft, né? Como a gente fala. Mas tem raquetes. E assim, ó, é um negócio, né? Porque agora tem... Olha, eu não saberia te dizer quantas marcas de raquete de beach tênis existe hoje em dia. Essa aí, se não me engano, é a Vision. Vision, ela tá em escrito cima, ali. Isso. Se pegasse... Porque essa raquete é menor que uma raquete de tênis. Menor. Se pegasse uma raquete de tênis desse tamanho, daria para jogar ou... Uma raquete deste tamanho? De tênis. Tipo assim, feito, né? Curiosamente... Como eu nasci na década de 70, quando eu jogava frescobol com meu pai quando eu era pequena, era uma mini raquete de tênis, era com aquelas cordas de... Uma mini, então. Uma mini. E aí a gente jogava com bola de tênis. Então, na verdade, assim, dá pra jogar, mas tu não vai conseguir fazer os golpes de tênis com uma raquete deste tamanho, né? Ah, mas dá para jogar o beach tênis. Dá pra jogar o beach tênis, mas eles... Perde força? Assim, dá pra jogar, tu vai conseguir colocar a bola pro outro lado, mas em campeonato eles não aceitam, por exemplo, né? E aí tu acaba indo pros grupos, tu não vai jogar com uma raquete de tênis. Então, tu jogou frescobol com teu pai? Frescobol, bastante. Ah, então tem uma coisa aí, então. Não, e assim, toda a minha família veio do esporte porque o meu tio era um grande nadador. Hoje ele deve ter quase 80 anos. E então, na verdade, todo mundo foi pro esporte. Daí, claro, eu nadei também, mas aí todo mundo pulverizou. Então, nós tivemos uma educação de que as crianças foram todas colocadas em vários esportes quando éramos pequenos. Teu tio, mas ele foi conhecido, assim?
Ele ganhou um campeonato, ele nadava pela União, ele ganhou um campeonato estadual, né? E foi também para o nacional. Acho que não chegou a ganhar um nacional, mas ele chegou a participar de equipe, viajou muito. Mas Então, teu pai gostava de jogar frescobol. meu pai gostava de jogar umas frescobol de praia, né? Porque o meu pai não é de esporte. O meu pai jogava basquete, na verdade, quando ele era adolescente. Na verdade, eu falo jogar frescobol, que eu tenho essa percepção, porque as raquetes eram dele e a gente jogava na praia, mas eu acabava jogando com outras crianças. E jogava muito paredão na época também, que era legal. Jogava nas praias, Nas lá. praias. Shangri-La. Era Torres, na verdade. Torres, que maravilha. Torres, eu acho que é o único lugar que a praia fica verde, né? É verdade. Infelizmente, é Sabia verdade. dessa informação, Thalita? É. Tu quer saber que tu chegou no sul é quando o mar simplesmente vira chocolate. É. Você chegou no sul. É uma coisa impressionante. É um chocolate impressionante. Lá em Torres que ainda dá uma aliviada. Não, em Torres é agradável, é mais parecido com Santa Catarina. Eu ia muito no cassino. Essa coisa de botar o carro na praia. Muito interessante. Tu bota o carro na praia, sai do carro e Isso, entra na água. no cassino Uma coisa é assim. Muito curiosa. Então vamos lá. O que mais assim você gostaria de falar? Você trouxe umas anotações. Falou tudo aí que tu queria falar? Eu trouxe umas anotações só de curiosidade, né? O beach tênis, ele... Como começou, né? Como começou, ele nasceu na Itália, né? Em Ravenna. E ele começou em 1987. 80? 87. Nossa, é novo. Lá na Itália. Ele não é muito antigo. Aí ele foi se profissionalizar em 1996, que daí o esporte foi considerado profissional em algumas áreas, provavelmente lá na Itália. E aqui no Brasil chegou em 2008. 2008, teve alguém especificamente que trouxe? Na verdade, tem o Alex Mingozzi, que é um italiano, que hoje ele já está aqui no Brasil há muito tempo. Ele casou com uma brasileira e eu acredito que ele e outras pessoas tenham trazido para cá. E ele que meio que... Ele é técnico da seleção brasileira, ele tem quadras também. E também eu trouxe uma novidade que agora, 31 de julho, agora, vai estrear um filme sobre o beach tênis, e aí eu acho que vai contar toda a história e realmente a gente vai poder saber de onde veio direitinho. A Rafa Miller, também tem um documentário com ela ali, que eu dei uma olhadinha no Instagram. É bem interessante de assistir também. Por exemplo, no Instagram, qual é um Instagram, assim, geral do beach tênis? É da confederação? É que daí tem vários. Por exemplo, lá em Porto Alegre, a gente tem uma federação de beach tênis, tá? E tem uma federação de beach tênis que é da Federação de Tênis. Então, a gente tem duas federações lá. Então, tem dois Instagram. A confederação tem outro Instagram. Tem o... Tem diferença de confederação para federação? Tem diferença, tá? A confederação é nível Brasil e as federações cada estado tem a sua. A confederação tem uma, né? No Brasil? No Brasil. Confederação Nacional de Beach Tênis. É isso. A nossa eu acho que é a Confederação Brasileira de Beach Tênis. E aí cada federação, tem a Federação de Santa Catarina, tem a Federação do Rio, tem a Federação do Rio Grande do Sul e vai. Muito bem. Mais alguma coisa assim que você acha? Tudo certo. Thalita, se você tem alguma pergunta, agora é o momento. É um esporte olímpico? Ainda não, mas eles estão tentando. Mas é vôlei de praia, né? Tá com volume teu vôlei microfone? de praia. É o 4. Vai. Pergunta de novo, Thalita. Se é um esporte olímpico. Ela perguntou se é um esporte olímpico. Eu queria saber se é um esporte olímpico. Não, ainda não né? é um esporte olímpico. Na verdade, eles estão tentando, né, que se coloque nas Olimpíadas, mas ainda... na verdade, eu não sei os trâmites, né, como é que passa um esporte a ser olímpico, né. Mas por ser tão recente, né? Ainda só que tem muita gente, assim, ó. Eu vou te dizer, em São Paulo, por exemplo, eu já li uma notícia que estacionamentos estão virando quadras de beach tênis, porque é um negócio bem bom, bem lucrativo, faz com que todo mundo da cidade faça esportes, né? Aí tem toda a venda de raquetes, venda de gripes, vendas de uniformes para jogar. Aí tem o bar lá do lugar que também gera dinheiro, né,
os donos, e aí então é um negócio, assim, então tá todo mundo investindo. Mas na Olimpíada não tem um esporte parecido com o beach tênis? Com raquete de quadra que não é tênis? Ou é só o Pode tênis? ser o badminton, eu acho, é um esporte olímpico. Ah, então é esse aí, então. Esse aí. Eu queria perguntar, você acha que ele é mais democrático, assim, é mais popular É do que mais o tênis, popular, né? é mais popular. E os equipamentos são mais Também, acessíveis? assim, os equipamentos de beach tênis hoje em dia eles estão bem caros, tá? Mas tem marcas que também são boas, que não são tão caras. Não dá para se comparar com o tênis. O tênis é bem elitizado mesmo, né? Quadra de tênis é bem mais cara. E o beach tênis, o que acontece? Nas praias, tu tem praticamente de graça o beach tênis, né? E existem kits que tu pode comprar com rede, aí tu já leva, eu vou para Santa Catarina, vou para o Rio de Janeiro, vou levar o meu kit e posso montar na praia. Então ele acaba sendo mais acessível. Aí sim. É uma quadra de vôlei. É a metragem da quadra de vôlei. Só que tu vai botar Baixar, mais baixo. vai colocar mais baixo. Então estivemos aqui com essas informações, porque eu nunca tinha ouvido falar direito de beach tênis, realmente confundo essas formas de esporte, mas realmente o esporte, movimentação, está se falando muito a nível de saúde, né? Essa coisa desse movimento, né? Tem gente que fala assim, você tem que caminhar e beber água. É impressionante, mas eu acho que fazer um esporte tem, né? Porque caminhar parece meio solitário, né? Sim, Mas sim. Tu vê um evento desse, quantas pessoas tu encontra, quantas, meu Deus E do muitas céu. vezes, por exemplo, no torneio do Follow agora, tem show de noite, lá na praia. Aí as pessoas vão no Aonde? show, na beira da praia, ali onde a Madonna Aqui em tocou, Copacabana. assim, na frente Naquela estrutura ali? Isso, na frente do Copacabana Palace. É o torneio. E o torneio é perto do palco? Não, na verdade, o torneio, pelo que na verdade, eu não fui no show da Madonna, mas ali onde a Madonna cantou, não tem mais palco ali. Eles montaram um palco paralelo para esses shows que eles estão Sim. Sim, proporcionando. Acho que todo fim de semana tá com show ali. Mas é porque mais para lá tem um negócio da TIM também, que tem uns shows também toda semana. Então eu não sei se... então acho que esse aí do Tim. Isso. Mas o que eu quero dizer do beach tênis é que todo mundo pode jogar. Tem muita gente acima dos 40 jogando, 50, 60 anos, que vai para as praças jogar, ou marca assim, vamos jogar beach tênis lá na quadra tal e depois vamos sair para almoçar. Então isso que é o interessante também. Aí já une o esporte aos relacionamentos, né, às amizades, enfim. Muito bem, então pode deixar essa câmera aí mesmo, Thalita. A outra. Então estivemos aqui hoje com a grata visita, né? Aproveitamos, né, esse momento e certamente saímos conhecendo mais sobre o beach tênis. Então, obrigado, Débora. Eu que agradeço. Então, até breve. Obrigado, Thalita Bolonini, que está na operação ali. Agora sim, pode botar a minha câmera. Isso aí, gente. Valeu. Até breve.